Salve, salve todo mundo, boa noite a todos. Quinta-feira são 10 horas em ponto, vamos começar o grupo de hoje. Todo mundo entrando, pessoal do Periscope, do Instagram. Infelizmente hoje não temos o Facebook porque o celular que eu uso para fazer a live no Facebook, ele pifou. Então, estou sem o celular, não consigo logar, entrar pelo Facebook. Então hoje o nosso grupo está restrito só ao Periscope e ao Instagram. Eu comuniquei com o pessoal do Facebook, da minha página, para procurar acompanhar ou pelo Instagram ou pelo Periscope, tá? Mas vamos esperar o pessoal entrar, todo mundo entrar. A gente começa a falar hoje de um tema que está na moda, um tema atual. Está na mídia todos os dias, televisão, jornal, revista, rádio, que é o tema da colaboração premiada. Vou começar em 10 segundos a tratar dessa temática que é fundamental. Você não pode ir para uma prova hoje sem saber o que é a colaboração premiada, qual é a diferença entre colaboração premiada e delação premiada, em que momento da persecução penal pode ocorrer a colaboração premiada, quais são os prêmios da colaboração premiada, o que o colaborador obtém e em qual momento. Tudo isso a gente vai ver hoje, tá bem? Muito bem, então vamos começar. Em primeiro lugar, a colaboração premiada parece uma grande novidade, tá? Mas não é novidade. Seguramente, desde 1999, já existe na ordem jurídica brasileira a figura da delação premiada, com o nome delação. A Lei 9807 de 99 traz o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Uma das vítimas ou testemunhas ameaçadas poderia fazer a delação premiada e já naquela época já obteria o quê? Ou perdão judicial ou a redução de pena. Então, o perdão judicial que o Joesley Batista obteve, isso não é novidade, mas a mídia está a tratar como se fosse novidade, mas não é. Nunca foi. Tá? Enfim, agora, segunda observação. Gabriel, qual é a diferença entre delação premiada e colaboração premiada? Qual é a diferença entre delação e colaboração? Entendam isso. Isso, para vocês discorrerem numa prova, é fundamental. A colaboração premiada, ela é diferente da delação premiada. E por quê? A colaboração premiada está ligada a passar informações aos órgãos de persecução penal. Mas, Gabriel, a delação também não é? É. Tanto a colaboração como a delação. Agora, delação está ligado a delatar alguém. Eu delato um coautor, eu delato um partícipe. Então, a delação, entendam isso, tem relação com um destinatário das informações que eu estiver prestando. Eu delato A, delato B, colaboração não. Na colaboração, eu também passo informações aos órgãos de persecução penal, entretanto, eu não atribuo autoria ou participação a ninguém. Eu não falo de ninguém. Se eu disser, eu posso falar que uma fraude foi praticada na licitação para a compra dos carros novos da prefeitura, eu posso identificar onde está a vítima de um crime, onde o dinheiro daquele crime obtido está escondido. Aquela organização criminosa, ela angariou 2 aviões e 3 helicópteros e 20 carros importados. Eu posso dizer onde estão esses bens. Eu posso dizer, por exemplo, onde está a mala com 50 milhões de dólares, né? Objeto de propina. Eu posso afirmar que na Copa de 2014, alguém, não vou dizer quem, alguém exigiu 5 milhões de propina, não sei de quê. Enfim, então na colaboração eu emito e passo informações aos órgãos de persecução penal. Na delação eu atribuo a alguém. Tá? Então, cuidado a essa diferença. E aí você pergunta, Gabriel, ok, colaboração premiada. A colaboração premiada, ela é um meio de prova? E aí? A colaboração premiada, ela é um meio de prova?
Vão pensar. Pensem. Não só repetindo por aí o que vocês ouvem, mas reflitam, pensem. A pergunta é muito simples. Estamos aqui para estudarmos juntos. A colaboração premiada é meio de prova? Não é. Como não, Gabriel? Não é. Calma que eu vou explicar. Calma. A colaboração premiada, ela é um meio de obtenção de prova. Não é meio de prova. E tanto é que a lei de organização criminosa, no artigo 4º, algum daqueles seus parágrafos dispõe que não pode haver sentença condenatória baseada exclusivamente na colaboração premiada. Logo, não é prova. Não serve para uma condenação exclusivamente. Na realidade, ela é um meio de obtenção de prova. Eu digo, por exemplo, que está na mídia, que Gedel Vieira Lima, senador, ele cobrou 51 milhões de propina para assinar um contrato de obra, pelo qual ele é responsável. Eu digo, a informação é essa. E se vocês forem num apartamento na rua tal, no prédio tal, em Salvador, um apartamento vazio em Salvador, vocês vão encontrar lá os 51 milhões de dólares em malas de viagem e caixas. Aí a polícia vai lá e apreende. Aquilo é o elemento de prova. Cuidado com isso, tá? Ou então eu digo em delação, delação, o que se for, o que seja, que, por exemplo, o governador do estado se reuniu com o empreiteiro ontem e acertaram que 5% do valor da obra daquela praça naquela cidade, naquele estado onde o governador governa, né? Foi acertado que o empreiteiro pagaria 5% do valor do contrato para o governador. E eles conversaram isso por WhatsApp. Aí a polícia, com autorização judicial, vai lá, busca e apreende o celular de ambos. Aí vai estar lá a conversa. A conversa é elemento de prova. Então a colaboração, ela é um elemento que vai permitir à autoridade encarregada de persecução penal de ir até o local, ir até o ponto X e obter o elemento de prova. A colaboração por si só não é meio de prova, é um meio de obtenção de prova. E cabe ao colaborador informar onde aquela prova pode ser achada. Então, muito cuidado com isso. Sobretudo prova discursiva. Você sabia que na prova discursiva é importante colocar isso? Aliás, vocês sabem fazer uma prova discursiva? Ou vocês pensam que é só saber o direito e colocar o que você acha na prova? Aí vai fazer a questão discursiva, vale 5 pontos. Tudo que você sabe, você escreveu. Aí recebe nota 2. Ué, mas como assim? Vale 5, ganhei 2, eu acertei? Você não acertou. Você pensou que acertou. Mas você tem que saber escrever a resposta da prova. Você tem que saber responder a uma questão discursiva. Como escrever, como começar, como terminar, o que citar, como citar doutrina, né? Como citar jurisprudência, o que você precisa escrever, qual o princípio que você devia escrever, que você não escreveu. Tudo isso você vai perdendo ponto. Né? Agora imagina, se você já chegou a uma prova discursiva, imagine que você ganhe 1 pontinho a mais em cada questão. Aí você vai ser aprovado para a prova oral. Então tem que saber fazer prova discursiva, tá? Dissertativa. Bom, e aí, amigos, o colaborador, ele obtém quais prêmios? A colaboração é premiada. Qual é, então, a premiação decorrente daquela colaboração? Bem, amigos, se formos para o artigo 4º da Lei de Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013, o artigo 4º, eu estou com ele aberto aqui, ele fala assim: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, ou substituí-la por restritiva de direitos. Então, de plano, já enxergamos aqui 3 prêmios. Mas vejam, os prêmios da colaboração que é premiada não se esgotam no artigo 4º caput.
Não, não. Mas vamos ver daqui a pouquinho. O que importa é que, por enquanto, temos os 3 prêmios no artigo 4º caput. Perdão judicial, como foi o caso lá do Joesley Batista, redução da pena em até 2/3, não é de 2/3, é em até 2/3, e substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, tá? Muito bem, vamos seguir. Agora, primeira observação. O artigo 4º, ele traz várias questões de prova. Eu quero fazer com vocês, eu quero que vocês façam comigo aquilo que vocês não fazem em casa sozinhos, que é ler a lei. Vocês têm que perceber de uma vez por todas o poder que dá ler a lei. Eu vou fazer isso com vocês. Vamos ler o artigo 4º juntos. E do artigo 4º vamos retirar vários elementos importantes que caracterizam e fazem parte da colaboração premiada e que vem em prova. Se você estiver com a lei aberta, leia comigo. Se não, preste atenção. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Vou ler só o inciso 1. A identificação dos demais coautores ou partícipes. Vou repetir. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por ele praticadas. A partir da mera leitura da cabeça do 4º, e se você não sabe até hoje, fique sabendo que caput em latim é cabeça. Na cabeça do artigo 4º, nós lemos a cabeça e o inciso 1. Ponto. Algumas questões. Quem pode ser o colaborador? Qualquer pessoa? Bota a cuca para funcionar. Não espere eu perguntar e eu responder para não dar resposta. Vai atrás de você da informação. A curiosidade é a maior arma do estudante. Quem pode ser o colaborador que vai receber o prêmio? Qualquer um? Então, se eu digo que o vizinho aqui do lado do meu prédio vende drogas, eu sou um colaborador. Aí eu obtenho lá redução de pena. Pena de quê? Né? Então eu ganho um crédito. Pode praticar aí uma injúria que está no crédito pela colaboração que você fez. Claro que não, isso é uma brincadeira. Né? Mas vamos ler de novo o inciso 1. Colaborado, efetivo e voluntariamente, desde que a colaboração advenha um ou mais seguintes resultados. Inciso 1 do artigo 4º. A identificação dos demais coautores ou partícipes da organização criminosa. Dos demais. Então vejam, o colaborador só pode ser um integrante daquela organização criminosa. Só. Porque o inciso 1 fala dos demais. Viram? Eu falei para vocês. Olhem o poder que dá ler a lei. Tá? Dos demais integrantes. Então, o colaborador é um integrante da organização criminosa. Segunda questão. O juiz participa da colaboração premiada? Não. A colaboração premiada, ela é um instituto que nasceu de um modelo consensual de justiça. Tanto é que, de novo, o caput do artigo 4º, e olha, mais uma vez, desculpa a insistência, mas toda a minha insistência é fruto da preocupação com o estudo de vocês, tá? O juiz poderá, a requerimento das partes. Então, o juiz não toma a iniciativa da colaboração, ele não participa da colaboração, ele é um mero espectador, tá? E outra, a colaboração deve ser efetiva e voluntária. Voluntário, entenda-se, não precisa ser espontâneo. Nascer do interior do agente, da vontade dele. Basta que seja voluntário, e voluntário é tudo aquilo que não há coação. Então, por exemplo real, tá? Marcelo Odebrecht foi preso. Ficou preso mais de um ano, ele não queria fazer colaboração. O Marcelo Odebrecht não queria fazer colaboração premiada. Aí,
Não sei o motivo pelo qual ele fez depois, tá? Mas imagine, aí o advogado fala assim, ou a mãe dele fala assim, meu filho, você está preso aqui há mais de um ano, sua família está sofrendo, as crianças mudaram de escola 3 vezes já, sua mulher só chora em casa, a família está destruída. Meu filho, faz a colaboração, sai da prisão, entrega quem foi, que se dane o resto, paga a tua conta e vai embora. Aí ele, tá bom, convenceu. Foi espontâneo não, mas foi voluntário, tá? Quero saudar agora o professor Paulo Sumariva aqui no Periscope, grande Paulo, mestre do direito penal, delegado de polícia de São Paulo. Esse cara é fera. Tem um livro bacana, um livro bom de qualidade, lá da editora Ímpetos, Criminologia, tá? A nova edição, capa vermelhinha, né, Paulo? Se eu não me engano, é a 5ª edição. Enfim, tá muito bacana o livro. Se eu fosse você, eu adquiria, não pensava 2 vezes, tá? Se eu falo que é bom, é porque é bom, tá? A gente não quer o seu dinheiro. Nós já estamos, Paulo e eu, muito bem obrigado na vida. A gente quer que você estude. Então, quando eu indico um livro, é para você comprar, para que você estude e evolua. Nós estamos muito bem obrigados. Não é para você comprar, ninguém quer ter o dinheiro, a gente quer que você estude. Ponto final, tá? Então, voltando. A colaboração, ela deve ser o pendrive aqui, ó. Já pensou se eu emulo o pendrive pequenininho? A colaboração deve ser o quê? Voluntária e efetiva. Ok. O que se entende por colaboração efetiva? Colaboração efetiva é a colaboração que resulte uma daquelas consequências dos incisos do artigo 4º. Quais sejam? Estão abertos aqui. A identificação de demais coautores daquela organização criminosa, a prevenção da prática de infrações penais pela ORCRIM. Entenda quando eu falo ORCRIM? ORCRIM, organização criminosa. Localização de eventual vítima, recuperação total parcial do produto da infração penal. Então, tudo isso é que dá a efetividade à colaboração. Se não acontecer isso, tá? Não foi efetiva. E o artigo 4º caput exige colaboração voluntária e efetiva, tá? Muito bem. Esses resultados, eles são alternativos dos incisos 1 ao 5. Não precisa que o colaborador proporcione, melhor dizendo, os 5 incisos. Basta que ele proporcione um. Ok, Gabriel, mas de onde você tira isso? De novo, entendam o poder que dá ler a lei. Eu tiro isso do artigo 4º caput. Olha o finalzinho lá. Desde que essa colaboração, ou melhor, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. E vocês não perceberam até hoje a importância de ler a lei. Eu estou mostrando para vocês. Eu estou aqui para estudar com vocês e mostrar que muita questão que vem em prova surge da lei. Ah, mas Gabriel, ler a lei é chato. É, mas é chato para você, é chato para mim, é chato para todo mundo. Mas olha o que acontece. Aí você sai para estudar sábado na biblioteca da faculdade. Olha o que acontece. Você leva um livro de parte geral de penal de 800 páginas, mas é incapaz de levar o Código Penal. Estou mentindo? Confessa, estou mentindo. Aí você é capaz de ler sobre concurso de crimes 20 páginas da doutrina, mas é incapaz de ler os 4 artigos da lei sobre concurso de crimes. Estou mentindo? Aí você repara, isso é real, né? Paulo Sumariva está aí presente, não me deixa mentir, né? Um cara, pessoa estudada, preparada. 80% do que você lê na doutrina está escrito na lei. Está escrito na lei. Estou mentindo? Não. Estou exagerando um pouquinho? Também não. Eu sei que vocês fazem isso. Eu fazia assim também, né? A gente estuda errado. Aí um dia aprende a estudar certo, passa no concurso, tá? Então, ler a lei é fundamental. Agora, vamos lá. Qual é o momento para a colaboração premiada? Porque a lei traz a possibilidade de a colaboração ser feita pelo delegado de polícia o investigado ou pelo Ministério Público e o réu. E aí, o fato foi que chegou no Supremo Tribunal Federal, deve ter uns 6 meses, o seguinte questionamento.
O delegado de polícia pode fazer acordo de colaboração premiada? É evidente que pode. Aliás, eu assisti àquela votação e o ministro Fux falou, peraí, com outras palavras, claro, estamos discutindo o indiscutível. Está escrito na lei aqui, ó, mostrou o código na época, eu lembro. Está escrito na lei que o delegado pode fazer acordo. Estamos discutindo o quê? Se a lei é clara, não é? Então, claro que pode. Então, aí você pensa comigo, se o acordo pode ser feito, esse modelo consensual de justiça, né, pelo delegado de polícia e também pelo Ministério Público, né, o que acontece? O acordo, a colaboração, melhor dizendo, pode ser feita nas duas fases da persecução penal. Tanto nas duas fases, tanto na primeira fase da investigação, quanto na segunda fase do processo criminal. Mas não é só. Bom, aí você pensa assim, ok, Gabriel, então eu já sei os 3 prêmios da colaboração no quarto cabeça, quarto caput. Perdão judicial, redução da pena até 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Mas não é só. O artigo 4º, parágrafo 4º, traz o 4º prêmio. Qual? A não denúncia. Porque o parágrafo 4º diz, nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia de colaborador, não for o líder e for o primeiro a prestar colaboração. Ou seja, já temos aqui 4 prêmios. O quarto qual é? A hipótese de não oferecer denúncia. É evidente que isso é uma mitigação, uma relativização do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Tá? É o maior prêmio? É o maior prêmio. Por quê? Porque, mas e o perdão judicial? No perdão judicial eu tenho processo, tenho denúncia e tenho instrução criminal lá na sentença que o juiz aplica o perdão judicial e declara extinta a punibilidade. Agora, se o agente sequer for denunciado, nem o processo sequer existe. A pessoa, o colaborador, nem chega a virar réu. Então, é o maior prêmio, Gabriel? É o maior prêmio. É o 4º maior prêmio, tá? Agora, outras questões. Aí, olha que interessante. Olha que interessante. Parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, agora tem mais 2 prêmios. Olha que legal. 4º parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até metade, redução de metade, 5º prêmio, ou será admitida a progressão de regime, 6º prêmio, ainda que ausentes requisitos objetivos. Ainda que ausentes requisitos objetivos. Então, assim, são 6 prêmios. Caramba, Gabriel, parece Silvio Santos que dá prêmio sem parar, quem ganha, ganha, quem perde também ganha, né? Mega aquela coisa do Silvio Santos, bom da felicidade? É prêmio que não para mais? Não, os prêmios param aqui, tá? Acabou. Então são 6 prêmios, tá? 6 prêmios, olha lá. Só que o que a lei não fala é o seguinte, ela só fala que se a colaboração for posterior à sentença, eu posso ter redução da pena até metade ou a progressão sem o cumprimento do requisito objetivo. Ok. Mas quem aplica isso? Porque, vejam, se é posterior à sentença, quem aplica a redução de metade ou concede a progressão de regime ainda que não se satisfaz o requisito objetivo? Se vira aí para responder. O que você acha? Colaboração posterior à sentença. Aqui depende. E isso o legislador não resolveu. Mas a gente vai resolver. E vai depender do momento. Por quê? E da situação concreta. Que é após a sentença Mas, primeira hipótese, após a sentença, com o trânsito em julgado, juízo de execução penal. Segunda hipótese. Após a sentença, em fase recursal, o tribunal, que é o juízo natural, onde o recurso está sendo julgado. Ok? Repete, Gabriel. Repito. Isso a lei não resolveu. Está no meu livro isso, eu resolvo. A colaboração após a sentença pode gerar redução da pena de metade, ou até metade,
ou a progressão sem que cumpra lá um sexto da pena, por exemplo. Ora, quem a aplica? A lei não diz, mas nós vamos dizer aqui. De novo, após a sentença, concordam comigo que após a sentença pode ter o trânsito julgado ou não, fase recursal, julgando a apelação, mas é após a sentença. Então vamos lá. Após a sentença, com o trânsito em julgado, juízo de execução penal. Em fase recursal, o tribunal, onde estiver o recurso. 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 Já reparou? O recurso não é o mesmo processo em outra instância? Recurso. Curso novo, como refalar, refazer, né? Recorrer, recurso. É um recurso, um novo curso, um outro curso do mesmo processo em outra instância. Daí, recurso. Percebeu? Tinha pensado nisso? Recurso. Um novo curso. Refazer. Fazer de novo. Reincidência. O agente incide num crime, depois ele reincide. Incide novamente. Reincide. Simples, né? Vamos lá. Muito legal, né? Enfim. Estudar isso. Tem que ter prazer, tem que ter descoberta, tem que ter raciocínio, tem que... Enfim. Vamos lá. Para encerrar agora, vamos ver uma questão interessantíssima. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Amigos, o juiz, a gente já viu, para encerrar, tá? Que ele não participa do acordo de colaboração premiada. Ele é um espectador. Ele vai verificar a legalidade, regularidade e voluntariedade. Então, o juiz verifica legalidade, regularidade e voluntariedade. Ok. Se tudo isso estiver presente, o juiz homologa. Ele não se mete. Ele pode rejeitar o acordo por não ter legalidade, voluntariedade, né? Há um indício de coação, aí não foi voluntário, então ele pode adequar o acordo. Agora, se tiver tudo em ordem, legalidade, regularidade e voluntariedade, ele vai homologar. Ok. Gabriel, quem homologa? É o juízo natural. Você vai pensar com cabeça, você vai olhar com lentes de princípio constitucional do juízo natural. Então, quem homologa é o juízo natural, competente para aquela hipótese, para aquele caso. Ok. Agora, olha que interessante isso. Homologação de colaboração premiada em órgão colegiado. Pensa. Aqui não tem decoreba, não tem blá blá blá, não tem reme-reme, repetição de doutrina. Aqui é pra gente raciocinar. Como eu sempre digo, esse meu grupo de quinta-feira é um espaço semanal, gratuito e profundo para a gente raciocinar. Pensa. Órgão colegiado. Por exemplo, o réu tem foro especial prerrogativa de função no STF. Parlamentar federal. E aí, o governador no STJ, desembargador STJ. Então vejam, no órgão colegiado, a competência é do órgão colegiado, embora haja decisões monocráticas, mas o mérito do processo é do colegiado. O colegiado é o juízo natural. Muito bem. Agora, em se tratando de órgão colegiado, quem tem competência para homologar aquele acordo? É o órgão colegiado ou é o relator? Isso chegou no STF, estou com a decisão aberta aqui na minha frente, na petição 7074. O Supremo Tribunal Federal entendeu no informativo 870, STF, isso vai cair na sua prova, informativo 870, que a competência é do relator, pessoal do Instagram e pessoal do Periscope, tá? Bom, amigos, e com isso, horário regulamentar, temos hora para começar e para acabar. Então, eu encerro aqui o nosso grupo de estudo de hoje
E mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela companhia de vocês e obrigado pela vontade de estudar e por me receberem em suas casas e permitissem que eu estudasse com vocês o direito penal. Tá bem? Na quinta-feira que vem voltaremos com Obrigado a Ponto Final. Como sempre digo a vocês, direito penal é muito difícil. Aqui não tem decoreba, nem blá blá blá, nem reme-reme e nem exemplinho de doutrina. Eu quero ser o seu ponto final. Eu não vou ser mais um curso, mais um professor, mais tempo, dinheiro, atenção jogado no lixo e você continuar sem aprender a matéria. Então, comigo você aprende, comigo você raciocina. Não tem decoreba de doutrina não, tá? São mais de 15 anos de aula. Eu não abro o periscope e saio falando por aí, mentir tudo o professor não, como tem muitos por aí, né? Agora todo mundo é professor. Eu sou o discurso, são mais de 15 anos de aula, tá? Então, eu quero ser seu ponto final para você entender de uma vez por todas o direito penal. E o convite? Amanhã, sexta-feira, dia 8, você tem um encontro comigo, né? De 8 a meio-dia, no canal do YouTube do Curso Fórum, minha aula gratuita, minha aula no curso de Carreiras Jurídicas, mas vai abrir para todo mundo do mundo inteiro assistir, tá? Quem quiser. Ao vivo, vou repetir, no canal do Curso Fórum no YouTube, tá? 8 a meio-dia e 15, vamos ver a lei de lavagem de dinheiro e a lei de interceptação telefônica. Gabriel, vai ficar gravado depois? Não sei. Eu só sei, não sei mesmo, quem decide é o curso, não sou eu. Eu dou minha aula. Eu só sei que amanhã, de 8 a meio-dia e 15, você vai ter uma aula completa, profunda comigo, dentro do Carreiras Jurídicas do Curso Fórum, que é onde eu dou aula há muitos anos, tá? Gratuito. Gabriel, eu ouvi gratuito? Ouviu. Gratuito. Tá? 4 horas de aula comigo, gratuito. Você vai aprender lavagem de dinheiro e interceptação telefônica. Tá bem? Nos vemos lá amanhã. Um abraço. Até semana que vem e tchau.